Como está caminhando a sustentabilidade digital, desafios e soluções de infraestrutura no Brasil em grandes empresas? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fenaló 2024, no estúdio de Fenaló. Para responder essa pergunta, estamos aqui com o Kiko, que é o Christian Reis. Obrigado, Christian. Obrigado, prazer. Obrigado. Christian é Magalu Cloud da Magalu. E a gente tem a oportunidade aqui de trazer ele para ter esse bate-papo incrível e único nesse sentido. Mas antes de ir ao assunto em si, gostaria que você se apresentasse, Kiko, e de como chegou no Magalu e está aqui palestrando aqui na final lá pra gente. Tá bom. Eu vim pro Magalu do exterior. Eu morava em Seattle até 2020 e a minha vinda ao Brasil tem muito a ver com esse projeto. Eu trabalhei a vida toda em software e desde a área muito técnica até um pouco mais negócio. Eu fui head de nuvem pública para uma empresa que faz um sistema operacional chamado Ubuntu Linux, que é muito grande. E aí, essa estada em Seattle e essa experiência com a nuvem pública meio que me deu essa fagulha de que essa era uma mudança muito substancial no mercado de tecnologia e que era um modelo de negócio novo. E que se aparecesse uma oportunidade de fazer uma coisa parecida no Brasil, eu não ia deixar passar. E aí a gente começou uma conversa no Magalu e aí essa conversa meio que engatou nesse projeto de fato. E eu vim de fato em 2020 para construir. Legal, perfeito. Trazendo um pouco da sua área, às vezes é um pouco distante do jurídico, que é o que representa a Fenaló. Eu ia falar um pouquinho que você trabalha, do que seria a parte de cloud da Magalu. Tá bom. Primeiro, acho que pode parecer muito distante, mas no fundo, pelo menos tem uma similaridade muito grande que, assim, contratos na minha cabeça são software, tá? De passar muitos anos no negócio e revendo contratos, você começa a olhar e você fala, cara, isso aqui é a mesma coisa. É um monte de definições no começo e um monte de mecanismos e cláusulas que basicamente refinam esses mecanismos. Então tem muita similaridade, as áreas não são distantes como parece. No fundo, é só que uma se baseia no arcabouço jurídico histórico e a outra é programando contra uma máquina. Mas no final, a máquina social, a máquina sociopolítica, ela não é tão diferente da máquina, pelo menos no macro. Assim. Então, a lógica, pelo menos. Pelo menos, assim, o mecanismo é similar, sabe? Eu vim para o Magalu para a gente construir uma nuvem pública. O que são as nuvens públicas? Né? Elas são os grandes novos computadores. Pensa que existem alguns computadores agora de dimensão planetária. Eles começaram a ser construídos no meio da década de 2000, então 2006 aparece publicamente o primeiro maior. E aí esses computadores planetários vêm progressivamente mudando a forma que as pessoas constroem e hospedam soluções. Aqui nessa feira aqui, não tem nenhum desses expositores que não está em alguma forma hospedado ou usando uma nuvem pública. Não tem, tenho certeza. Se você andar aqui, andar por todos eles e perguntar, eu uso sim, eu uso aquilo. Então, quase que invisivelmente, a nuvem pública mudou o jeito que as pessoas criam tecnologia. E aí, como é um pedaço de infraestrutura que nem água, luz, esgoto, sabe? É uma coisa que toda empresa vai usar, todo país vai precisar oferecer. Uma lacuna muito grande no Brasil era essa. Então, a gente discutiu muito tempo o quão possível era fazer, o que ia ser necessário, e a gente se convenceu que era válida a tentativa. Então eu vim para fazer um primeiro ensaio, e a gente está em produção desde 21, hospeda muita coisa que o Magazine Luiza roda em nuvem pública, mas a gente também hospeda um monte de aplicações e dados de empresas terceiras. A cloud não foi feita para o Magalu, a cloud foi feita para o mercado. Então, a proposta de fazer a cloud é fazer uma cloud comercial. Aberto. Exato. O Magalu é um cliente âncora e super importante, porque sobe muito a barra, porque como gasta muito, é muito grande, força, na verdade, a nuvem a evoluir para poder atender um cliente desse tipo, mas a gente tem centenas de clientes externos, a gente anunciou em dezembro do ano passado, então é público desde então, mas os produtos vêm sendo lançados a público, de fato, para usarem progressivamente ao longo do ano. Vamos aproveitar a história. Entendi. Não, perfeito. E é um tópico que eu ia trazer, pegando um gancho aqui, de sustentabilidade digital. Que é um tema muito importante, que eu imagino um Magalu Cloud deve ter uma potência computacional gigante, né? Então, qual que é o equilíbrio que é importante ter entre a inovação, a potência computacional e uma sustentabilidade digital? Tá, inclusive a gente vai falar sobre isso aqui hoje aqui na Fenaló, né? Primeiro, assim, acho que eu defino sustentabilidade mais amplo do que simplesmente quão sustentável ela é ecologicamente. Acho que um pedaço da conta com certeza é essa, né? E para falar dessa parte primeiro, pensa que se você pensar num modelo caixa preta, a nuvem com esse computador planetário que eu falei, ela é feita
de vários prédios grandes, interconectados, cheios de computadores. Mas se você não entrar dentro do prédio, você ia ver que, na verdade, chegam cabos elétricos muito grandes e sai calor desses prédios, tá? Então, pensa que é como se fosse uma usina termoelétrica. Só que, como um subproduto da gestão de calor, ela também faz computação, ou o oposto. Como um subproduto faz a computação, ela gera calor. Uma coisa que é especial sobre o Brasil, que é parte da tese de trazer para cá, é que a maior parte das regiões de nuvem estão hospedadas no hemisfério norte. E as maiores de todas no leste dos Estados Unidos. Entre Virginia, Maryland, tem uma região que chama Data Center Alley, e as maiores regiões estão lá, os maiores data centers, os maiores clusters de data centers, na verdade, porque essas regiões são vários data centers interconectados. Legal. E tem uma fornecedora única, talvez similar ao Brasil, em que tende a ter um abastecedor único para aquela região. Uhum. E a matriz em grande maioria, a matriz energética é não renovável, tá? Então, penso que tudo que se hospeda nesses computadores que estão nesses prédios vão onerar com emissão de carbono de forma substancial. Mais da metade do grid é carvão e gás natural. 70% mais ou menos é a soma desses dois aí, o resto tem uma fração, tá? E se olhar o Brasil, ele é exatamente o oposto. A maior parte da matriz é energia limpa, né? A gente tem hidro de muitos anos, mas tem plantas crescentes de solar e eólica. Então, só olhando desse lado assim, você começa a pensar que, de fato, faz sentido a gente construir uma coisa no Brasil, né? Porque cada aplicação que eu rodo aqui, cada CPU virtual que eu coloco para rodar aqui é uma que eu deixo de rodar numa região que é carbono positivo. Então é uma coisa para você pensar. Não é uma equação trivial, tá? Assim, tem a eficiência energética dos prédios em si, quanto eles conseguem converter energia em computação, quão eficiente é a perda de energia na conversão. Então tem umas coisas que tem a ver com a tecnologia do prédio em si, mas de forma geral, olhando a matriz do Brasil é muito limpa, então é um contribuidor. Mas assim, a tese do Magalu Cloud ela é mais ampla do que isso, porque se for olhar, tem dois outros elementos de sustentabilidade que são muito importantes para um país pensar. Um deles é meio óbvio, que a gente está aqui numa conferência vai falar muito sobre isso, que é o tema da soberania, certo? Sim. Quanto é que o Brasil tem a habilidade de hospedar e executar as aplicações que são críticas dele sem depender de outros países, certo? E assim, a internet traz a possibilidade de você hospedar em qualquer lugar, mas o ônus dessa liberdade é que você pode estar sujeito a uma jurisdição que não é sua. E se alguém cortar o seu fio, ou se alguém aplicar algum tipo de restrição, a sua aplicação não vive mais. Então, talvez colocar tipo, um cenário assim para as pessoas pensarem assim, se algum dia os Estados Unidos ou a Meta decidir desligar o WhatsApp por uma semana, como os fóruns do Brasil rodam, né? Como é que você busca os seus filhos na escola quando você está atrasado? Como é que você faz o agendamento de uma consulta, entendeu? Então pensa que tem um elemento de soberania que é parte da sustentabilidade digital para mim, tá? Que vai da tecnologia política. Né? Pensa que coisa louca, né? Então a gente está num mundo em que são tão grandes computadores... Coisa diferente, a gente está discutindo tecnologia, ambiente e política. Exato. Então tem esse elemento que é quase geopolítico, se pensar, sabe? Pensa que como a gente está num mundo que converge para a pós-globalização, você tem já uma separação no globo de regiões com ecossistemas já muito divergentes. Você tem Ásia, você tem leste europeu, você tem o Ocidente. Vamos pensar assim, tipo, em grandes blocos, né? América do Sul e África relativamente neutros com relação a isso. Talvez a Península e o Oriente Médio como outro elemento. Então, você pensa que, como eu falei, são grandes computadores planetários, todo mundo está usando no planeta todo, então tem um elemento de geopolítica nisso, assim como você tem geopolítica no petróleo. De informação muito forte. Exato, assim como você tem geopolítica nas rotas marítimas, sabe essas coisas? Então, é infraestrutura, tá? Então esse é o segundo ponto de sustentabilidade que eu acho que a gente não fala o suficiente a respeito. E tem um terceiro ponto que é, para mim, acho que o mais concreto, que é a sustentabilidade econômica. Porque tem uma coisa especial sobre as clouds, as grandes, de fato, que todo mundo usa, tá? Elas são precificadas em dólar e precificadas de uma forma central. Certo. Ou seja, o preço é definido pelo dono daquele grande computador. Uhum. E não tem abertura, não tem nacionalização de preço. Os preços são definidos e acabou, certo? Então, no Brasil,
a gente tem uma exposição forex muito grande, né? Porque o câmbio não é estável, né? Porque ele varia ao longo do tempo, a gente está sujeito tanto à pressão de mercado quanto a fatores internos que mexem com isso. A sua conta hoje pode ser X e daqui a uma semana pode ser 2x. E a gente viu acréscimos dessa ordem de grandeza durante a pandemia. De 2018 até 2023, que cara que tem essa curva da moeda? E pensa que você está usando agora um recurso que é essencial, mas que é precificado em dólar. E que você vai importar porque o provedor não é brasileiro. Então, tem um terceiro elemento que é: quando o Brasil, de fato, entende que controlar o futuro digital é tão estratégico quanto controlar um futuro energético, tão estratégico quanto controlar a área geográfica do país. Entendeu? Então, parte da provocação é pensar a economia é um grande somatório, tipo uma grande integral de todas as coisas que os atores estão fazendo. E tem um elemento econômico que é super importante, que é a gente está pela primeira vez hospedando aplicações em computadores que não são nossos, que são alugados, e cujo preço não é definido em conjunto com ninguém. E acho que isso é um cenário novo que todo mundo teria que pensar a respeito, e é por isso que a gente pensou que construir uma cloud nova com outra proposta faria sentido para esse momento. É muito improvável, é um grande projeto, um projeto muito, com risco de execução muito grande. Por outro lado, é muito necessário. Então, essa é a provocação do projeto. Essas questões regulatórias, essas questões políticas, Exato. dá uma maturidade no Brasil sobre o assunto, né? Exato, porque no fundo, pensa essa coisa que você falou de regulatório. Se eu hospedo meu dado fora do Brasil, que jurisdição se aplica a esse dado, certo? Pensa quanto a gente pode bloquear a oferta de um serviço no Brasil. Não tem Twitter no Brasil e acabou. Mas e as milhões de mensagens que estão guardadas no Twitter? Onde elas moram? Quem guarda elas? O Brasil pode falar não, você não vai guardar isso aqui não? Entendeu? Então, sim, pensa que tem... Que nunca existiu antes, porque não existiu antes o conceito de que a minha propriedade intelectual não morava comigo, né? Então, essa tecnologia faz isso, né? Ela bagunça com o status quo e depois a gente tem que correr atrás pensando como é que faz para você... Pelo menos primeiro entender e aí sim regular para equilibrar. Acho que é isso. Não, excelente. E se você pudesse elencar, para quem está te ouvindo, as principais dificuldades de uma empresa para enfrentar, que você enfrentou para tentar fazer esse equilíbrio de sustentabilidade, quais são, se pudesse elencar para a gente, quais são as principais dificuldades para ter essa sustentabilidade digital? A questão é a seguinte, primeiro tem uma grande pergunta, qual é a estratégia de sustentabilidade, certo? E, no fundo, o Magalu é incomum, é uma empresa muito grande, é um varejista, mas cheio de desenvolvedores, que entende muito tecnologia, que tem mais de uma década pensando como construir tecnologia dentro de casa. Então, a resposta para a gente é diferente da resposta para uma outra empresa e um outro perfil. Assim, naturalmente, hoje, se você fosse começar uma empresa do zero, ou se você fosse digitalizar uma empresa que nunca foi, você escolheria usar uma nuvem pública, e o mais provável, se eu não fosse perguntar para mais ninguém, seria escolher uma nuvem pública que não é de uma empresa brasileira. E aí, tem essa pergunta, é sustentável ou não? E essa é uma pergunta que eu não sei responder, porque depende da situação. Mas pra gente, no Magalu, o raciocínio era esse. É muito dinheiro, é muita exposição a um ente externo, certo? Que pode controlar o futuro do meu negócio, e pouca habilidade do meu lado de ter alavanca na negociação, sim, de falar eu não quero isso, ou eu não vou pagar esse valor, entendeu? Então, parte do movimento do nosso lado é falar assim, a gente tem que definir um pouco melhor o nosso futuro tecnológico. Mas, quando a gente começou a olhar isso, a gente se deu conta de que a gente não era a única empresa com esse problema, né? E não fazia sentido fazer só pra gente se todo mundo no Brasil tinha um problema similar, né? Então, a gente tomou a corajosa decisão no começo de falar, é uma cloud aberta ao público, qualquer um pode vir e comprar e hospedar com a gente, e eu vou colocar para o mercado como um complemento, uma alternativa ao que existe aí. Então meio que essa é a história de como a gente raciocinou. Outras empresas de outro porte tomariam talvez outras decisões, porque é muito o contexto da empresa que decide, sim, como é que você faz... Do negócio, né? Exato, como é que você vai tomar essa decisão. Se você não hospedar com a Magalu Cloud, as alternativas não são fantásticas. Você vai ter que fazer o quê? Voltar a comprar hardware. Mas aí vem uma pergunta, quantas pessoas sabem comprar hardware? Onde você hospeda? Quantas empresas têm data center? Se você perguntar aqui de novo, tem um monte de empresa aqui que nunca viu um data center na vida, nunca entrou, nunca comprou um computador, entendeu? Então pensa que tem
tem esse gap de conhecimento que faz com que muitas vezes seja sensata a decisão de ir para a cloud pública, certo? Por isso que eu falei que é uma decisão mais complexa do que essa. E eu acho que, no fundo, o tema é mais estratégia nacional, para onde a gente quer ir, quem que vai ser o alicerce do Brasil digital do futuro, ou quais são os atores que vão estar lá. Eu acho uma pergunta mais macro, mais ampla, do que olhar o contexto de uma empresa só de... Pegar o gancho do futuro que você trouxe, quais seriam as tendências que você enxerga para o futuro do Brasil? Porque eu digo no campo de soluções em nuvem que podem impulsionar a sustentabilidade digital. Primeiro, se você andar aqui na feira, você vai reparar uma coisa que é impressionante. Isso aqui é uma feira jurídica, certo? Sim. Então, se fosse pensar, você ia imaginar que ia estar aqui, por todo lado aqui, uma discussão no âmbito jurídico, certo? Essa jurisprudência que saiu, é uma tendência que está aparecendo, estou vendo os tribunais empurrando nessa direção. Em vez disso, o que você está vendo? Você, me conta, o que você vê? Eu estou vendo startup, tecnologia, soluções, automações, perfeito, cursos. Tá? Isso. Então, pensa que você está olhando a ótica do direito e das empresas que estão nessa esfera, você está falando, nossa, cara, tem um monte de tecnologia aqui dentro. E aí o meu ponto é, isso não é exclusivo ao direito. Isso não é exclusivo a essa área. Vai no agro e você vai olhar o que tem. Tem 1 milhão de drone, tem visão computacional, tem gente fazendo um modelo climático. Pensa que, essa é a magnitude da transição. Então, o Brasil, que é muito vanguarda, sempre foi, muito quer ser um negócio diferente, quer olhar para onde os businesses vão. Pensa na nossa história de inovação bancária, né? Que é a primeira grande indústria no Brasil pós-agricultura. Tem tecnologia dentro dos bancos que superem muito o estado da arte nos outros países no Brasil. Porque o Brasil entende tecnologia, é um jeito de você escalar, conquistar espaço, tornar viável, lidar com uma população gigantesca descentralizada. Então, essa transição para o digital que você está vendo acontece em todo lugar. Então, uma das tendências fortes é todos os business viram digitais. Todos os setores vão digitalizando. E a tecnologia vem comendo eles por dentro, né? Então, e quando eu digo comendo por dentro, não é que eles vão comendo os colaboradores, não é que eles vão comendo o dinheiro, mas eles vão comendo a estrutura e a maneira de trabalhar que vai ser transformada numa nova estrutura, uma nova maneira. Então, não só num escritório. Hoje, compara com o escritório que era 20 anos atrás, entendeu? 20 anos atrás, tinha algumas pessoas que tinham planilha, tinha alguém com um Word Perfect num computador, tic, 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 tic. 5 anos depois, talvez tivesse mudado para Word. E hoje, os documentos são comidos pelas máquinas, entendeu? E eu tenho um processo de revisão automático. Então, pensa que essa transição, ela acontece em todas as indústrias, como essa aqui. Eu não sei muito do direito, mas eu estou falando da minha experiência de trabalhar. Sim. É um reflexo que a sociedade viu. Isso, perfeito, exatamente. Exato. E você vai olhar como é que você hoje pede comida quando você está em casa. Você pega o telefone e liga para a pizzaria ou você pede por um aplicativo para te entregar lá? Então, essa mudança, ela vem comendo. Então, uma tendência é essa. O Brasil adora o digital, abraça o digital. Então, isso é uma coisa que vai mudar muito a economia. Uma outra tendência é esse risco ao estrangeiro. Quanto menos infraestrutura você tem no Brasil, mais você está exposto a você importar tecnologia. E nesse caso é um aluguel importado, é a coisa mais estranha do mundo. Eu estou alugando uma coisa que não é hospedada no meu país, ou que não é provida por uma empresa brasileira. Entendeu? Então, e não existe um framework regulatório para isso. E não vai ter por um tempo. Porque... Até adaptar... Exato, porque quase não se entende como é que funciona. É uma mudança que aconteceu nos últimos 20 anos e demora para cair as fichas pela sociedade, né? O que é a mudança. Então, essa é uma segunda. A terceira é a que você está vendo aqui também, que ninguém sabe o que vai acontecer, mas é a transição ou a entrada de inteligência artificial, modelos grandes, outras formas de lidar com volumes de dado e devolver para quem tem as grandes perguntas respostas cada vez mais sofisticadas com base nesses dados. Então, essa tendência de AI, que tem um monte de consequências, uma sustentabilidade, porque AI, se tem algo que eu falei sobre energia, AI multiplica por 4, 8 para a mesma área física, o consumo energético. Tá? Então, pensa que tem uma transição de infraestrutura, tem uma transição de custo, de novo, uma transição de geopolítica, porque você vai comprar de quem essa tecnologia de AI? Se não tem um grande computador de AI brasileiro, você vai comprar de quem tiver, porque você não quer ficar para trás. Né? Então, todo mundo aqui compra de alguém que não é brasileiro.
Todos, tá? E se tem uma empresa brasileira no meio, ela está no meio, porque o modelo é hospedado na nuvem de mais alguém. Então, de novo, tem essa é uma terceira tendência, acho que tem outras, mas só para não ser exaustivo, tecnologia é essa coisa estranha. Como ela não é estática, cada vez que você olha a foto, você fala, cara, esses são as mudanças aqui. Talvez uma quarta, é uma transição geopolítica também. Sim. Em que você tem o Brasil solto num planeta que começa a se alinhar de novo e o Brasil pensando, quem sou eu? Eu sou um pedaço da América? Eu sou um free player que vai ditar para onde vai também? Eu sou um aliado de alguém mais com quem a gente tem interesses mais similares? Então acho que tem esse terceiro ponto, em que começam de novo as regiões a pensarem com quem eu me alinho. Que de novo vai afetar como as pessoas tomam decisões, como a gente precifica, essas coisas são as mudanças que estão acontecendo aqui agora. É um momento muito interessante, na verdade, muito área. Interessante. Kiko, foi sensacional. Muito obrigado pelo tempo aí, cara. Assunto excelente, totalmente inovador. Muito obrigado. Episódio sensacional, agradeço ao Kiko. E fiquem atentos aos próximos episódios, está excelente, muitos conteúdos. Muito obrigado novamente, um abraço.